No início eu comecei falando de oferta e eu quero mostrar alguns exemplos para que vocês entendam que a oferta ela vai vender muito e se você souber colocar ela, ela não vai ser black. Mas dependendo de como você coloca ela, de como você faz ela, ela é black. Então, vou dar um exemplo claro. Se você coloca na sua promessa mais de 1.000 pessoas secaram com esse método, você não está prometendo para a pessoa que ela vai secar. Você está dizendo que mais de 1.000 pessoas secaram. Outro exemplo que eu utilizei no anúncio de chat GPT que vendeu muito e eu não prometi resultado para as pessoas. Mas o que é que eu coloquei na copy de forma 100% intencional? Eu falei, milhões de pessoas estão acessando essa ferramenta e começaram a ganhar dinheiro com ela. Se você quer conhecer como funciona, toque em Saiba Mais. Então eu coloquei um número muito alto, mas eu não falei que milhões de pessoas aprenderam comigo. Então, você pode pegar números, dados, e quanto mais for uma informação universal, incontestável, melhor. Exemplo prático: quando você vai no chat GPT, vamos supor que você quer ensinar as pessoas a vender produto de ticket alto. Você quer que as pessoas vendam um produto de 30 mil, 50 mil, porque empresários que precisam, por exemplo, de uma mentoria, uma consultoria, vão pagar muito mais caro do que isso para que em uma hora, ou às vezes em um dia, uma imersão, eles resolvam o problema. Então eles não vão, por exemplo, muitas vezes fazer um curso para aprender do zero. Eles querem alguém, um especialista que passou anos da sua vida se dedicando a algo, que chegue na sua empresa e diga exatamente o que fazer. Então, se você vai ensinar as pessoas a vender para um público que é de ticket alto, que eles já compram ticket alto, a melhor forma de você quebrar a objeção que a pessoa pensa que só vende se for ticket barato é você pesquisar na própria internet. Hoje é muito fácil porque tem o chat GPT, mas você pode pesquisar no próprio Google. Quantos milionários existem? Quantas pessoas que ganham acima de 10 mil? Quantas pessoas? 266 mil. 266 mil de milionários, mas o dado é de que ano? 23. 23, pronto, perfeito. Esse está mais atualizado. 266. 266. 266, isso. Os que eu lembrava era de 2018 e 2019. Então, bora levar em consideração que você quer vender um produto de R$ 1.000. Eu nem vou levar em consideração 10 mil nem 30 mil. Pode levar em consideração que você quer vender um de R$ 1.000. Você tem pelo menos 266 mil pessoas que têm a capacidade de comprar um de 1.000. E faça o cálculo: 266 mil pessoas vezes 1.000, quanto você ganharia? Então, assim, por que é importante a gente no anúncio colocar dados? Aqui isso serve para vocês, mas eu estou falando especificamente para a parte de copy. Porque quando a gente coloca dados, a pessoa, se ela quiser ir atrás, ela vai conferir e vai ver que é verdade. Quando eu fiz meu primeiro PLR, que não foi com minha imagem, eu utilizei o método de David Goggins, e com o método de David Goggins eu vendi muito. Mas eu vendi muito porque eu coloquei, ele é considerado o homem mais casca grossa do mundo. Qualquer pessoa que pesquisasse David Goggins, quais os títulos dele, iria ver que ele é amplamente considerado o homem mais casca grossa do mundo por conta de tudo que ele fez. Então existem muitas informações. Aí a pessoa que quer ter disciplina, será que ela prefere aprender a ter disciplina comigo, que ela não conhece, ou com alguém que já é considerado, já está no Google, o cara mais casca grossa do mundo? Então eu dava as aulas, mas eu utilizei a autoridade do David Goggins. Eu traduzi alguns vídeos dele para que a pessoa focasse, depois que aprendeu com o meu ensinamento, em assistir o vídeo legendado dele e ver ele mesmo falando, porque ele fala muito palavrão. Então eu trazia os ensinamentos, mas eu evitava alguns palavrões em específico. Na jornada do herói você vê que tem lá isso e você consegue conferir. Não sei se alguém já assistiu, mas ele fala palavrão a cada minuto. É muito, muito palavrão. Levando em consideração, então, que você precisa de dados,
É mais fácil, com uma conta aquecida, vender muito. Mas se você utiliza informações que geram desejo. Então, Aécio, eu preciso de depoimento meu para vender? A resposta é não. Aécio, quais são os 3 elementos que eu preciso em uma copy? 1. Autoridade. Depois de autoridade, escassez. Porque quando a pessoa vê que ela pode comprar a qualquer momento, ela deixa para depois. Então, quando você sabe colocar escassez, fala que tem poucas vagas, ou então que é um valor promocional. O que eu mais uso nos produtos que eu vendo no Perpétuo é: esse valor é promocional e vai mudar no final do mês. E adivinha só, todo final do mês já é configurado automaticamente anúncios que eu falo para a pessoa, o valor vai mudar, vai ter um novo reajuste. Só que passa o final do mês, não vai ter. Eu só utilizo o gatilho da escassez para que a pessoa não adie. Porque as pessoas, se elas têm 100 dias para fazer uma coisa, ela vai deixar para fazer no dia 99. Ela vai deixar para o último momento. Então a mesma coisa ela vai fazer com algo que ela vai gastar, que às vezes ela nem vai acessar. Então depois que você tem autoridade, conseguiu colocar a escassez, o único que são os 3 que eu sempre coloco é prova social. Na prova social são muitas pessoas. Então, se você tem depoimento é fácil, mas quando não tem eu coloco uma informação universal que ela é incontestável, que ela vai suprir a prova social. Porque quando eu falei no anúncio ainda que milhões de pessoas estavam usando o ChatGPT, era uma prova social. Milhões de pessoas, qualquer pessoa que fosse pesquisar ia ver como funcionava, ia começar a ser perseguida por vídeos no orgânico, por anúncios e tudo mais. Então, se você não tem a sua própria prova social, você consegue ter dados maiores ainda para vender mais rápido. E depois coleta os seus depoimentos, e quando você coleta os seus depoimentos, aí você vai começando a substituir algumas promessas. Mas é mais fácil dessa forma você acelerar. E agora, para finalizar, que eu precisava primeiro trazer essas informações para ficar claro, se você promete no anúncio, você vai aprender com apenas 17 minutos por dia a ficar rico, você vai tomar bloqueio. Agora, se você fala, milhões de pessoas estão aprendendo sobre o ChatGPT, não é um bloqueio. Você não está prometendo que ela vai ganhar dinheiro. Se você fala também, milhares de pessoas tiveram resultado com esse método, se é um método que teve resultado, porque na Hotmart é um exemplo prático disso, que produtos que estão em alta, que não dão bloqueio, eles colocam na promessa, por exemplo, de desenho do método Fanart, que alguns alunos começaram a anunciar o método Fanart, ele coloca lá na promessa, mais de 100 mil pessoas já fizeram o nosso curso. Então, quando alguém vai fazer um curso, vê que é muito depoimento. Ou melhor, ele nem está falando de resultados, ele está falando de alunos. Ele está pegando uma informação. E eu conheço pessoas que vendem muito sem falar de resultado de alunos. Pessoas que, por exemplo, diz, eu já tenho mais de 3 mil alunos e nunca mostro o resultado dos alunos. Porque ela está utilizando o quê? A lei dos grandes números. Mostra um número grande na mente da pessoa. Ela vai associar, tem muito aluno, muitas pessoas com resultado. Mas se a gente pega um produto ruim, que tem muitas pessoas, são muitas pessoas frustradas. Mas a questão, e por isso que você precisa aprender copy, é saber usar elas com sabedoria, para no produto que é bom, você fazer com que as pessoas comprem o seu produto. Porque a parte ruim é você ter um produto que é incrível, extraordinário, e as pessoas elas não compram porque elas não viram o quão bom é o seu produto. E quando você tem um produto bom, você tem que defender ele, meu amigo, com unhas e dentes. Você tem que ir para cima com tudo. Você tem que colocar o máximo de argumentos. Em qualquer produto que eu já anuncio há mais tempo, eu sei um monte de copy, um monte de criativo, que sempre eu posso rodar que vai estar vendendo bem. Porque eu já tenho histórico com o produto. Ora, qualquer produto novo, seja os que eu estou fazendo agora, ou qualquer um outro que eu vá fazer, eu vou começar com CTR baixa, sem converter, porque eu preciso de dados. E quanto mais dados eu for tendo, se chegar um tempo, depois de ter anunciado muito, o curso de YouTube, o curso do Curcuma Flex, eu, sem precisar necessariamente estar vendo na conta de anúncio os que já venderam, eu já vou me lembrar das copies que mais deram certo, porque eu vou guardando aquilo que deu certo na minha mente
para que eu possa replicar em outros produtos. O do YouTube, por exemplo, como eu tenho experiência no YouTube, eu já coloco algumas copies, mas mesmo colocando algumas copies, a CTR deu baixa, não deu tão alta, mas a partir do momento que eu vou coletando dados, vai aumentando cada vez mais a probabilidade de falar com poucas palavras e conseguir convencer a pessoa. Porque eu acredito que nós não podemos ser prolixos quando a questão é vender. Porque imagine o seguinte, tem alguém na sua frente querendo comprar agora um curso. Se você fala as palavras certas, poucas palavras, você consegue vender. Mas se às vezes a pessoa já está decidida a comprar e você começa a falar coisa demais, a pessoa decidiu a comprar, por exemplo, um curso de inglês com você. Aí você começa a falar que muitos alunos tiveram problema com esse curso, eu não gostei. Você começa a falar coisas que são totalmente desnecessárias porque você não tem filtro. A pessoa vai ficar com medo porque você, dentro dela, ativou o medo. E tem gente que às vezes não percebe que está falando totalmente sem filtro e está mais assustando do que atraindo. E é importante saber, e eu aprendi isso através da dor, que cada palavra, seja você aqui ou você lá fora, ela está atraindo ou repelindo as pessoas da sua vida. Na sua vida, eu não estou nem falando de venda. Agora imagine na venda. Cada palavra também atrai ou repele. Se você fala as palavras corretas, vai atrair a pessoa, ela vai ter desejo. Se fala as palavras erradas, ela vai embora. Porque muitos produtos não deixam utilizar o marketing negativo, que é aquele marketing de dizer X pessoas tentaram vender esse produto e não conseguiram. Quando você vai ver review, alguns produtos não permitem fazer marketing negativo, que é esse produto, será que funciona? É bom? Alguns não permitem isso, porque se a pessoa às vezes nem assiste o vídeo, mas bora supor que na miniatura tá assim, mais de 1000 pessoas fizeram fórmula de lançamento e ninguém teve resultado. Pode ser que no vídeo ele não fale isso, mas ele quer chamar a atenção. Então, quando ele usa uma copy dessa, muitas pessoas que só vão visualizar a miniatura, nem vão assistir, vão achar que o que ele entrega é exatamente o que está na miniatura. Vendo que você já tem muita experiência nessa questão de produtos variados, né? Você já vendeu vários tipos de produtos, né? Eu fico pensando assim, existe um produto, qual produto, na sua opinião, mais fácil de vender assim no Facebook? Porque eu imagino que deve ter algum produto que você alcança assim, um público mais no geral. Tipo assim, eu já vi você falar muito do curso de inglês, por exemplo, que é talvez um curso mais que alcança mais o tipo de pessoa. Ou não tem nada a ver isso? Tem, e a resposta disso é um vídeo de 1 hora. Lá na mentoria, mas é verdade. Lá nas Show. mentorias tem uma mentoria que eu falo produtos fáceis de vender, e eu falo os nichos porque são fáceis, e eu falo Top. produtos difíceis de vender. Você pode assistir lá e se tiver alguma dúvida perguntar, porque são muitos que são fáceis. Não é só Uhum. um, não é só o de inglês, não é só artesanato que eu falei. Existem muitos. Só que a gente não consegue, por exemplo, abraçar o mundo. Mas se você escolhe um Sim. que é fácil de vender, que não dá bloqueio, a partir do momento que você começou a vender, dali para frente é mais fácil você escalar sem problemas. Agora, bora levar em consideração renda extra. Renda extra vai ter uma dor muito maior, emagrecimento também. Só que ele não é fácil de vender. É uma oferta que, se você consegue acertar, você vai vender rápido. Mas ele não é Uhum. fácil porque é difícil a pessoa acreditar. Você, mesmo quando tem um produto bom, vai tomar bloqueio. Então, todos os produtos que não leva bloqueio e que é fácil de escalar, para mim esses são os melhores. Aí lá eu dou alguns exemplos, eu faço uma lista e tá no módulo de mentorias. Poderia repetir a copy, não peguei o final. Esse valor é promocional e vai acabar ou mudar. No caso, quando eu quero implementar escassez em um produto que é perpétuo, eu falo que o valor é promocional e que no final do mês vai mudar. Então, todo final do mês, as pessoas que foram impactadas naquele mês,
eu intensifico próximo do final o número de remarketing avisando que faltam 7 dias para ter o novo reajuste no preço, faltam 6 dias, 5, 4. Então vou intensificando a escassez, porque lançamento ele vende muito porque tem escassez. Então se a gente consegue em um perpétuo fazer escassez, bingo. E por que isso é válido no perpétuo? Porque o que é que eu faço? A pessoa ela passou um mês vendo, eu estou no final do mês. Se no final do mês, depois dessa quantidade de anúncio, ela não comprou, eu sei que agora eu não vou gastar mais com ela. Agora eu vou gastar em alcançar novas pessoas e no final desse mês eu vou impactar novas. Então, para aquela pessoa que viu o anúncio e não comprou, ela não vai lembrar qual é a minha página de vendas, ela não vai entrar e de fato ela viu pela última vez, porque eu gastei pela última vez com ela para que ela tivesse entrando. Mas o valor ele não muda. Eu uso essa copy de reajuste porque ela não vai ver o anúncio de novo. Eu não vou permitir depois, eu vou excluir todo mundo que não comprou para que a pessoa não veja mais. Porque se ela não comprou, eu só gastei com ela. Você